Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te dê força. Hoje nós vamos meditar numa passagem bíblica que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ou seja, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo de número 18. Vamos ler o versículo 18 que diz o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus amados, meus amigos, nós estamos diante de um texto sagrado, carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, a primeira carta. Paulo ele escreve duas cartas a essa igreja e nós temos a primeira carta composta de 5 capítulos e nós vamos meditar no versículo 13 até o 18 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, aonde o assunto é o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Para todo cristão autêntico, fiel à palavra, conhecedor das promessas de Deus, será o acontecimento glorioso, aonde o Senhor Jesus vai se manifestar nos ares para nos raptar, seus filhos, seus servos, aqueles que estão andando conforme a sua palavra aqui na terra, para ser levado ao encontro do Senhor nos ares e estar com o Senhor para sempre. E no versículo 13, Paulo chama a atenção da igreja de Tessalônica quando ele diz: olha, eu não quero que vocês, aí de Tessalônica, não somente de Tessalônica, mas de todo mundo, toda a humanidade, sejam ignorantes acerca deste assunto tão importante que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é bíblico, foi prometido, é uma promessa fiel do próprio Deus e nós estamos esperando o seu cumprimento. Então, essa palavra, não sejais ignorantes, que nós encontramos na primeira parte do capítulo 4, versículo 13, significa o quê? Que nós não devemos ser desconhecedores, não sabedores. Essa ignorância aqui é não conhecer este assunto, o assunto do arrebatamento. Aí Paulo vai dizer que acerca dos que já dormem, essa palavra dorme aqui não está se referindo ao sono fisiológico, não, mas o dorme aqui é aqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, quem são os que não têm esperança? Aqueles que vivem uma vida sem Deus, aqueles que vivem a vida sem a obediência, a fidelidade ao Evangelho de Cristo. Então Paulo chama a atenção, nos esclarece através do Espírito Santo que nós devemos estar bem conhecedor, com todo o conhecimento a respeito do arrebatamento. Aí ele diz, olha, porque se cremos que Jesus morreu, nós sabemos que Jesus morreu, mas que também Jesus ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí Paulo vai dizer que o Senhor vai descer do céu. Interessante que ele diz o mesmo Senhor, não é outro, é o mesmo Jesus, que morreu, ressuscitou, subiu ao céu, é Ele que vai descer. E Ele vai descer com a trombeta, com alarido, com a voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que acontece? Jesus vem até os ares, até um certo espaço, nas nuvens, podemos dizer assim, e aqueles que morreram em Cristo, que morreram salvos, aqueles que morreram com a salvação garantida, esses são ressuscitados. E os salvos que estiverem vivos nesse tempo serão transformados. E Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios que isso, num piscar de olhos, acontecerá este rapto, este arrebatamento. Isso vai acontecer, meu amigo. Você está preparado para ser arrebatado? Nesse exato momento, se Jesus voltasse agora, você seria arrebatado? Nós temos que estar
bem esclarecido e preparado de prontidão para este grande acontecimento. Por quê? Porque quando o arrebatamento acontecer, não dará tempo para nada. Quem estiver pronto vai subir. Quem estiver em pecado vai ficar aqui na terra, e diz a palavra de Deus que vai enfrentar a grande tribulação, um sofrimento que nunca aconteceu, que vai acontecer nesse tempo. Então, Jesus vai voltar, nós seremos arrebatados. Aí Paulo conclui no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que você, ao tomar o conhecimento do arrebatamento, não desconsidere a palavra, mas receba essa promessa para si. Procure andar agradando a Deus, para que quando o Senhor se manifestar, você seja também arrebatado. E essa é a nossa esperança. O mundo, cada dia que se passa, as coisas vão se deteriorando, piorando, em todas as áreas da vida. Na família, na economia, na educação, proliferação de doenças, males sobre males, na criminalidade, tudo vai se deteriorando, aumentando o teor de regresso, de pecado, de destruição, de males diante da humanidade. Mas a igreja, nós temos que estar preparados para este grande dia. Fique com essa palavra. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te fortaleça. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tomem o conhecimento da palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.